Olá a todas e todos. Vamos retornar para a nossa disciplina Sol 552, Geoquímica de Superfície. E só lembrando, nessas duas aulas anteriores, nós apresentamos um conceito do que seria o solo e alguns horizontes e camadas, contextualizando de que condições ambientais eles são encontradas e quais são as interpretações que a gente pode tirar caso os identifique em campo. Dentro daqueles que a gente ainda não abordou, nós temos um horizonte muito importante, que é o horizonte F, que é um horizonte que representa uma camada cimentada por ferro, como esse que vocês conseguem ver na imagem à direita. A gente consegue ver uma camada aproximadamente entre 70 e 100 centímetros de profundidade, que marca uma seção do solo que foi cimentada por ferro. Essa seção, nosso horizonte F, é uma seção geralmente muito dura, muito rígida, já que o solo sofreu ao longo de milhares de anos um processo de cimentação por enriquecimento do teor de óxidos de ferro. Essa seção, essa camada, esse horizonte, geralmente representa uma grande resistência a intemperismo, à erosão e também à infiltração de água e infiltração de raízes. Tanto que é relativamente comum, quando essa camada F está mais próxima da superfície, que a vegetação, que a cobertura vegetal seja muito esparsa, seja muito rala, já que as plantas vão ter um volume de solo bem pequeno para explorar atrás de nutrientes e de água, tá? Aqui à esquerda, vocês conseguem ter uma ideia de como é geralmente o interior desse material. A gente consegue ver uma camada bem avermelhada, com vermelho vinho muito forte, algumas mais amareladas, que indicam a abundância de óxidos de ferro na forma de hematita, de guetita, e algumas manchinhas brancas salpicadas que representam grãos de quartzo imersos numa matriz ferruginosa bem cimentada e endurecida. Geralmente esse horizonte F ele está associado a solos derivados de materiais parentais muito ricos em ferro, como são as formações ferríferas bandadas ou os itabiritos, e por isso é relativamente comum de encontrar esse horizonte F em território mineiro, em Minas Gerais, mas a gente também consegue encontrar em outros lugares no Brasil e no mundo. E esse horizonte F também é marcado por uma grande pobreza de carbono, nitrogênio, fósforo e outros nutrientes. Então, ele acaba sendo muito presente em solos que têm uma pobreza química severa e, consequentemente, também uma baixa disponibilidade de água para as plantas. Logo, as áreas onde a gente encontra esse horizonte F acaba tendo uma restrição a nutrientes e a água muito grande e a cobertura vegetal acaba sendo muito sensível. Muito comum da gente encontrar esse horizonte F associado a campos ferruginosos, a campos rupestres, que são coberturas vegetais muito associadas com ambientes muito especiais, ok? Além do horizonte F, a gente também tem os horizontes ou as camadas C. Esses horizontes ou camadas C são mais comuns, a gente ouve comumente falar, são horizontes que representam o material parental que deu origem ao solo, agora num estágio preliminar, num estágio inicial de intemperismo. Então é muito comum que a gente encontre esses materiais com fraco desenvolvimento, sem apresentação de algum tipo de estrutura bem desenvolvida, às vezes até mesmo a ausência de estrutura. A gente vê o material parental, as rochas, sempre muito
pouco resistentes. Às vezes a gente consegue quebrar até com as próprias mãos, as mãos desnudas, mas se a gente usar uma pá, uma picareta, uma ferramenta, a gente consegue quebrar essa rocha com mais facilidade. E é muito comum que o pessoal até chame isso de saprolito, né? De sapropodre, lito rocha, de rocha podre. Então, o saprolito ele pode coincidir com a camada C de uma porção onde aquela rocha, o material parental do solo, está podre, né? Onde a gente vê já o material parental um pouco intemperizado, mas não intemperizado suficientemente para virar um outro horizonte. E é interessante lembrar também que esse horizonte C ele não tem nenhum tipo de cimentação, tá? Então esse possível endurecimento que a gente percebe é algo que tem que vir herdado da rocha, mas não de uma cimentação pelo ferro, como foi um exemplo anterior da nossa camada F. Quando a gente fala de uma camada C, de um horizonte C próximo da superfície, a gente está falando de solos que passam por processos erosivos muito intensos e que podem estar associados, por exemplo, a ambientes muito declivosos. Então, a declividade elevada favorece frequentemente processos erosivos que deixam o horizonte C mais próximo da superfície, já que ele acaba não sendo coberto por um horizonte A, por um horizonte B, ou pode até estar coberto, mas esses horizontes superiores, mais próximos da superfície, acabam sendo mais fininhos. O horizonte C, ele é um horizonte que comumente lembra muito material parental. Então, se eu tiver uma rocha que já é pobre em nutrientes, o horizonte C também será pobre em nutrientes. Mas se eu tiver uma rocha rica em nutrientes, o horizonte C vai ser muito rico em nutrientes, tá? Isso nem sempre vai ser bom para uso humano e para uso das comunidades vegetais, porque às vezes, apesar da elevada fertilidade natural, ele vai ter problemas físicos, de baixa estruturação, de baixa resistência contra erosão e nem sempre vai conseguir ser usado com tranquilidade. Por último, uma camada que a gente também tem no Sol, e essa é muito comum, é a camada R, que vai representar agora a rocha fresca. Então, ao contrário da camada C, onde a gente tem uma rocha podre, aqui a rocha ela foi formada pelo processo geológico de formação das rochas. Então, se eu usar uma pá, uma picareta, uma enxada, eu não consigo quebrar esse material. A presença da camada R num local específico indica que ou aquela rocha é muito resistente contra a erosão, ou então os processos erosivos ali são tão intensos que praticamente removem quase todo o solo que está acima da camada R, ou então as duas coisas. Eu tenho uma rocha que é muito resistente ao intemperismo e, ao mesmo tempo, é uma área de processos erosivos muito intensos, tá? Camada R a gente só consegue quebrar com maquinário muito pesado. Não vai ser uma picareta, uma enxada que vai resolver. Mas a gente precisaria de maquinário para conseguir quebrar isso com mais tranquilidade. Okay? Por quê? Porque esse material não passou por processo intempérico nenhum ainda. Okay? Serve muito bem para a gente entender e rastrear como se originou o material que está logo acima. E a gente vai ver nas nossas próximas aulas que a camada R ela tem um papel muito interessante quando a gente quer rastrear quais materiais eventualmente foram utilizados, por exemplo, na confecção de cerâmica, comparando os minerais que a gente encontra nas rochas, no horizonte C e o que a gente encontra nas cerâmicas, a gente pode rastrear a origem desses materiais. Mas isso vai ser conversa para as próximas aulas. Um outro conceito que é muito importante é a gente definir do que se trata sedimento. Né? A gente já viu que solo ele é um corpo que tem várias dimensões, que tem várias esferas, que tem partículas orgânicas e minerais que estão organizadas em formato de agregados, e esses agregados representam variações morfológicas que estão associadas aos horizontes e camadas, que foi o que a gente falou, e que existem vários horizontes e camadas,
E agora a gente precisa pensar em o que é sedimento. Sedimento nada mais é do que um material inconsolidado e que não tem nenhum tipo de organização, ou seja, as suas partículas de areia, silt, argila, cascalho, eles não têm nenhum tipo de estrutura, a gente não percebe nenhum tipo de organização. As propriedades dos sedimentos, textura, qualquer tipo de arredondamento, a composição química, elas acabam refletindo qual foi o agente geomorfológico que fez o transporte desse sedimento e a fonte de origem desse material. Então, os sedimentos eles também são muito interessantes porque, pela composição química, mineralógica, eu tenho uma ideia de onde veio esse material. Então, por exemplo, nessa foto, essa areia de praia, isso é sedimento. Se eu pegar uma amostra e fizer uma análise, eu consigo rastrear de onde veio essa areia. Ah, ela veio de centenas e dezenas de quilômetros da região onde ela está hoje. Ótimo. E pela morfologia dela, eu consigo entender qual foi o agente de transporte, como ela veio transportada do local da rocha de origem, da fonte, até essa praia. Foi pelo vento, foi por um rio, foi uma areia que sedimentou por influência marinha, glacial, não é muito o caso do Brasil, mas poderia ser, coluvial, aluvial. Então, pela morfologia, pela aparência dos grãos, a gente consegue ter uma ideia de como foi o transporte. E o transporte é muito interessante porque ele fala para a gente sobre o clima da área e sobre energia. Então, eu consigo saber se um depósito numa área específica foi feito no passado por um rio e se esse rio era mais energético ou era menos energético. Era um rio mais tranquilo ou era um rio mais turbulento? E se houveram modificações na energia do rio ao longo do tempo? Porque, de repente, os humanos construíram uma represa. E essa represa afetou na quantidade e na morfologia dos grãos que passam a ser depositados. Tudo isso a gente consegue analisar ao analisar sedimentos. Por isso que eles também são muito interessantes. Embora é importante que a gente entenda que são coisas diferentes. Uma coisa são solos bem estruturados, bem organizados, com horizontes que representam processos específicos e cada horizonte tem uma definição particular. Outra coisa são sedimentos, que são pacotes de material formados simplesmente pelo intemperismo das rochas e esse material intemperizado transportado por uma distância maior ou menor e transportado por eventualmente diferentes agentes geomorfológicos ou por um mesmo agente geomorfológico do começo até o fim. A gente consegue ver aqui só alguns exemplos de materiais que são sedimentos e que podem ter sido transportados por agentes diferentes. No caso aqui, a gente tem dunas com sedimentos transportados pelo agente eólico, pelo vento, e a gente tem deltas, que são sedimentos transportados por cursos d'água e agora formando depósitos aluviais. E aqui, só para lembrar a gente que esses sedimentos terão sempre granulometrias muito distintas, que essas granulometrias sempre nos trazem informações sobre a energia que estava associada à sedimentação. Quanto maior o tamanho desses grãos, maior era a energia que existia no ambiente e todas as partículas finas eram transportadas. Quanto mais fino, menores forem os grãos que estão depositados numa camada sedimentar, é porque o ambiente era mais calmo e favorecia a sedimentação de materiais finos. Mas isso também vai ser algo que a gente vai discutir com mais detalhe nas próximas aulas. Só para o momento é importante que a gente comece a abrir os olhos para esses pontos. Agora, ótimo, terminamos o nosso primeiro conteúdo que é relacionado à definição de solos, sedimentos e seus horizontes. Peço que vocês terminem a leitura sugerida que está compartilhada com vocês no Moodle e vou compartilhar também através do Moodle um link com um questionário
que vocês devem responder para reforçar um pouquinho do que foi falado aqui, ok? A gente se vê na próxima aula. Até logo!